Sabe, no coração da fé cristã existe uma promessa. Uma promessa de um poder tão transformador que mudou completamente o curso da história. Hoje, a gente vai mergulhar em como o Espírito Santo é apresentado como esse capacitador divino. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é a seguinte: como é que um pequeno movimento religioso se tornou uma fé global? Pensa bem, um grupinho de seguidores, depois da morte do seu líder, como eles conseguiram forças para se espalhar pelo mundo todo? A resposta teológica que a gente vai ver aqui sugere que não foi estratégia humana, foi um evento transformador, uma capacitação divina que, olha só, já tinha sido prometida séculos antes. E é por essa promessa que a gente vai começar. Certo, então para a gente entender o tamanho desse evento, a gente precisa voltar bastante no tempo. Nossa história começa, na verdade, muito antes, tipo uns 800 anos antes de Cristo. É lá que a gente encontra uma profecia que meio que preparou o palco para tudo que aconteceu depois. E tá aí a promessa central vinda do profeta Joel. Parece uma declaração curta, né? Mas as implicações disso, nossa, eram revolucionárias para aquela época. Pensa só. A ideia de que o Espírito de Deus não seria derramado só em alguns escolhidos, como reis ou profetas, mas sobre toda a carne, sobre todo mundo. E aqui a gente vê esse contraste de forma muito clara. Na Antiga Aliança, a ação do Espírito era super seletiva. Era algo pontual. Vinha sobre um profeta para uma mensagem, sobre um rei para uma batalha e pronto. A promessa de Joel quebra totalmente essa lógica. Não era mais algo para alguns. Era uma experiência universal, acessível a jovens e velhos, homens e mulheres. Era, em essência, quase como uma democratização do divino. Ok, então a gente tem essa promessa. E aí, centenas de anos se passam. E aquela promessa antiga finalmente tem um cumprimento. E que cumprimento! Foi um evento super dramático. Um único dia que se tornou o marco zero, o dia do nascimento da igreja, o dia de Pentecostes. O relato no livro de Atos é uau, é intenso. Uma cena que mexe com todos os sentidos. Não foi uma coisa quietinha, interna, não. Pelo contrário. Primeiro, um som poderoso, como de um vento muito, muito forte. Depois, uma visão. O que pareciam ser chamas de fogo. E, por fim, a manifestação externa, com todos falando em outras línguas. Era simplesmente impossível ignorar uma coisa dessas. E olha que interessante. Esses sinais, o vento e o fogo, não foram aleatórios. Cada um tinha um simbolismo profundo, sabe? O vento, ele remete ao sopro da vida de Deus lá na criação. Já o fogo simboliza purificação, consagração. Era como se aquelas pessoas estivessem sendo preparadas e consagradas para uma missão totalmente nova e grandiosa. Então, a manifestação de falar em outras línguas é apresentada aqui como o sinal visível, a evidência física inicial de que a promessa de Joel tinha de fato se cumprido. Foi a prova concreta de que os discípulos tinham recebido aquela capacitação divina. Beleza. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem lógica, né? A cena foi dramática, incrível, mas... por quê? Para que tudo isso? Qual era o propósito? E a resposta é bem direta. Não era poder pelo poder. Havia uma missão muito clara por trás de tudo. E aqui, a gente esbarra num termo grego bem chave, endioton. A ideia não é só receber o poder, é ser revestido por ele. Pensa num soldado colocando a armadura antes de ir para a batalha. É essa a imagem. O poder não era só um sentimento passageiro, era um equipamento para uma tarefa muito específica. E tem outro termo, dínamos. É daí que vem a nossa palavra dinamite. E isso já diz tudo, né? Não era uma força parada, passiva. Era um poder explosivo, ativo. Um poder para fazer acontecer, para causar um impacto, para proclamar uma mensagem e operar milagres. E aqui, então, a gente junta as peças. O propósito desse poder todo, de acordo com esta análise, era um só, bem focado. Transformar seguidores assustados em testemunhas ousadas e eficazes. A missão era, e continua sendo, a pregação do Evangelho. Mas aí fica aquela dúvida, né? Tá, o Pentecostes foi incrível, mas foi um evento isolado? Um ponto fora da curva na história? Ou foi só o começo de algo que deveria continuar? Bem, a interpretação apresentada aqui defende com força a segunda opção. E a prova disso vem no mesmo dia, no discurso do apóstolo Pedro. Ele é super claro, ele declara que essa promessa não era só para eles ali naquela sala, naquela geração. Ela se estendia aos seus filhos e a todos os que estão longe, ou seja, a todas as gerações futuras.
E se a gente for ler o livro de Atos, a gente vê exatamente essa expansão acontecendo. Começou em Jerusalém com judeus. Daí a pouco já tinha chegado em Samaria. Depois, na casa de Cornélio, um não-judeu. E mais tarde, para discípulos em Éfeso. Isso mostra que a experiência não era étnica ou geograficamente limitada. Certo. Agora, na nossa parte final, vamos ver o lado prático disso tudo. Se o grande objetivo é testemunhar, como é que esse poder funciona no dia a dia, dentro da comunidade? E aqui entra outra palavra grega importante, charisma, que a gente traduz como dons. O mais legal é a raiz dessa palavra, charis, que significa graça. Isso é fundamental para entender o conceito. Os dons não são medalhas que a gente conquista por mérito, são presentes, recebidos de graça, com um propósito bem específico. E esse ponto é central na teologia sobre isso. As manifestações são super diversas. Tem dons, ministérios, operações de vários tipos. Mas a fonte, a origem de tudo, é uma só: o mesmo Espírito. A ideia é que essa diversidade toda não é para causar divisão, mas sim para trabalhar em unidade. Pensa num corpo, com vários membros diferentes, mas todos funcionando juntos. A lógica é essa. Então, para que servem esses dons, afinal? A resposta é para o que for útil. Ou seja, para o bem de todo mundo, para o bem comum, o objetivo é sempre construir, fortalecer a comunidade. Não é para promover o indivíduo criar status ou uma hierarquia espiritual, definitivamente não. E claro, com esses presentes vem também responsabilidades e perigos. Basicamente, existem dois grandes erros a serem evitados. O primeiro é a soberba, o orgulho, usar o dom para se exaltar, para se promover. O segundo é o oposto, a negligência, que é simplesmente não usar o dom, sabe? Deixar ele de lado, essencialmente enterrando-o. E essa citação da fonte, chamada de verdade prática, amarra todos os pontos que a gente viu. A promessa é universal, o resultado dela é poder e o seu propósito final é a missão de pregar o Evangelho. Simples e direto. Para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Quando as experiências espirituais são vistas não como um fim em si mesmas, mas como ferramentas para uma missão, como isso muda a forma como são buscadas, valorizadas e utilizadas? É uma questão que vai bem no fundo do que significa ser capacitado, não acha?